Boa tarde, galerinha! Se vocês não viram o outro vídeo, vem aqui. Tô zoando, gente. É. Ai, vamos lá. Agora vamos falar sobre o duplo hash. Duplo hashing, na verdade, ele é uma coisa bem simples, só que o conceito é um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Se numa tabela normal a gente usa apenas uma função de hash, então eu tenho lá, no nosso caso a gente até chama de função de dispersão, né? Se eu só tenho uma, o que acontece é que essa função ela sempre vai me direcionar para onde vai ficar. Então, se por exemplo, se eu tenho uma tabela é, hashing com endereçamento externo, onde eu posso colocar, por exemplo, de 0 a 7, de 0 a 6, e eu tenho 7 posições, então a minha função de hash para cada valor ela vai me dar uma única posição, certo? É, uma tabela com duplo hashing, o que acontece é que ela tem duas funções. A gente chama elas, no caso aqui eu chamei elas de H1, que ela é o valor módulo do M, né? Igual a gente viu lá nos outros lugares, e também vai ter uma outra tabela, uma outra função que eu chamei de H2, que ela vai ser valor módulo, e aí eu posso fazer ela de qualquer forma que eu imaginar, dando qualquer outro valor. Então eu pensei que seria interessante se eu fizesse m dividido por 2, né? Então a parte inteira do m. Só que, por que eu quero isso? Porque essa tabela, essa, essas duas funções, elas vão criar uma nova função de dispersão para mim, função, né, que eu vou chamar só de fun aqui, que vai ser H1 mais tentativas vezes H2, tá? Eu vou explicar direitinho o que é esse H1 né, tentativas H2, que é o seguinte: eu vou inserir um elemento nessa minha tabela. Vamos imaginar e ela, diferente dos outros casos, né, é, essa inserção ela vai ser linear, né? Então eu não tenho ponteiro, eu não tenho nada indicando onde está os outros elementos. Eu simplesmente vou atribuir eles aqui. Então, o que eu faço? É, Imagina que eu vou seguindo o mesmo exemplo anterior, eu vou inserir o 48. Né? Então, se eu fizer, então eu vou criar. Eita, gente. Peraí que tá difícil aqui. Eita, tá difícil brigando com o teclado aqui. Tá aqui. Então, eu vou fazer para uma tabela de m igual a 7, igual tá ali, eu vou começar inserindo o 48, tá? Então, 48, o que eu vou fazer? Se fosse uma tabela normal, eu iria fazer 48 módulo de 7, e isso iria me jogar na sexta posição. Então, eu ia vir aqui, sexta posição, e inserir o 48. Fechou, certo? Se depois disso eu fosse inserir o 3, né? 48, 3. Eu vou vir aqui, 3 módulo de 7 é 3. Então eu vou vir aqui, vou inserir o 3. Aí depois eu vou inserir o 80. Mesma coisa, 80 módulo de 7 é o 3. Então olha só o que iria acontecer. Na hora que eu inserisse aqui, o 80 iria bater aqui. Para onde que eu iria mandar? Eu não tenho outro lugar. Essa tabela não tem ponteiros para poder indicar para onde eu vou. O que eu iria fazer é uma tentativa de achar uma outra posição em que eu conseguisse inserir esse 80. O que a minha tabela hash com duplo hash faz é
eu já tenho, quando é a minha primeira tentativa, ou seja, minha tentativa zero, essa função de dispersão nova, ela é exatamente igual à função de dispersão anterior. Então, ela vai se comportar como a função de dispersão anterior. Então, para facilitar, em vez de tentativas, eu vou colocar colisões. Acho que vai ficar mais fácil de entender, apesar de que no código está tentativas. Mas eu vou chamar agora de colisões. Então, eu tive 0 colisões, ou seja, eu tinha aqui a posição 3, né, aqui para inserir o 3 aqui. Eu tinha a posição 3 estava livre, então eu não tive nenhuma colisão. A minha função é H1 mais 0 vezes H2, não importa o valor de H2, isso vai dar H1, que é a posição que eu queria ter aqui. Então, a função é ela. Né? Então, beleza. Agora, na hora de inserir o 80, eu tive uma colisão. Então, o que aconteceu? 80, eu calculei aqui. Qual que é a minha posição? Olha, é a primeira vez que eu estou tentando inserir, então minhas colisões são 0. Então, eu vou calcular H1, que a gente viu que deu 3, né? 0 vezes H2. Então, não importa o que é H2, eu tenho 3. Opa, na posição 3 eu já tenho, então eu vou tentar achar um novo elemento, ou seja, eu tive uma colisão. Ao fazer uma colisão, eu vou vir aqui e vou falar, opa, beleza, H1 eu já sei que é 3, mais uma vez H2. H2 aqui é 80 módulo de 7 dividido por 2, pegando só a parte inteira, 3. Então, é 80 módulo de 3. É 2. Então, agora eu tenho o H2 sendo 2, né? E o H1 sendo 3. Então, fica 3 mais 1 vez 2. Então, vou para a posição 5. Eu venho aqui, opa, a posição 5 está livre. Eu posso colocar o 80. Mas reparem uma coisa importante. Essa função H2, ela poderia dar valor 0. Correto? Porque se o módulo aqui desse, por exemplo, um módulo de 1, sempre vai dar 0. Né? Se isso aqui deu 1, por exemplo, sempre vai dar 0, o H2. Então, não faria sentido. Por mais que eu tivesse 1 milhão de colisões, isso aqui poderia dar 0, H2 poderia dar 0, e eu sempre estaria batendo no mesmo ponto. Né? Então, o que a gente faz é, além dessa instrução aqui, a gente adiciona, ela tem que ser diferente de 0. Então eu coloco mais 1. Então naquele caso do 80, agora, em vez de ser no 5, o meu 80, então vamos refazer a conta aqui, ó. H1 é 3, né, porque 80 módulo de 7 é 3. E aí eu vejo aqui que já tem uma colisão, então eu venho uma colisão. Então, eu tenho que achar H2. H2 deu 2 aquela hora, né? Porque 80 módulo de 3 dá 2, mais 1, 3. Então, 3 mais 1 vezes 3, então dá 6. Eu venho aqui, 6, opa, 48. No 6 já tem o 48. Então, eu vou fazer 2 colisões, né? Foram 2 colisões. Aí, eu venho aqui e faço H1 mais 2 vezes 3. Então, 3 mais 2 vezes 3 dá 9. Mas espera aí, eu não tenho posição 9. Né? Então, o que eu tenho que fazer é transformar essa função em uma coisa circular. Ou seja, uma coisa cujo módulo de m vai me retornar a posição. Então, eu vi que aqui dentro deu 9 módulo de 7, 9 módulo de 7, eita, 9 módulo de 7, deu 2. Então, a posição que eu vou procurar é 2. Então, 0, 1, 1, 2, está vazio, eu vou colocar o 80. Beleza? Vamos tentar inserir agora o próximo, vai ser o 31. Só seguindo aquele mesmo exemplo. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. O H1 é 31 módulo de 7. 31 módulo de 7 é 3. Beleza, 3. O 3 já está ocupado.
Então, eu vou fazer 31, vou fazer aqui, ó. Vou fazer essa função toda aqui, ó. Então, 31 módulo de 7, que é o meu H1, certo? Mais, abro parênteses aqui, aliás, mais. Então, eu já tive uma colisão, que eu já vi que bateu no 3 aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes, abro aqui um outro parênteses para poder fazer esse daqui, ó. Então, é 31 módulo, eu já vi que isso aqui dá 3, né? Mais 1. Fecho esse parênteses. Vou fechar este daqui. Aqui ainda tem um mais um aqui. Eita, deixa eu escrever tudo de novo. Vai ser. Como é que eu defino variável nesse negócio? Gente. Meu Deus, que dificuldade. Então vamos lá. Aqui vai estar o valor. Esse aqui é 31. Tá. H1 vai ser igual módulo de 31 por 7. Beleza? Deu 3. H2 é igual ao módulo desse daqui por 3 mais 1. E aí a função vai ser igual a H1 mais, deixa eu colocar aqui então, aqui ó, tentativa, aliás, colisões. Então eu tenho 0 colisões. Então, função vai ser igual a H1 mais colisões vezes H2, certo? Só que isso daqui vai ser o módulo de 7, que é para ser circular. Então, beleza. O meu importante aqui é este valor aqui. Não dá pra chegar mais perto que isso aqui, não? Dá, não. Então, é isso daqui. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui no meio. Que vai dar certinho. Então, eu já coloquei o... Eu já coloquei... Então, vamos lá. A gente adicionou o 80, vamos ver o 31. Então, 31 módulo... enfim, a conta aqui. 31 módulo de 7 dá 3. 31 módulo de 3 mais 1 vai dar 2. É isso? 31 dá 31. É isso mesmo. Dá 32, já viu? A gente já estava fazendo a conta errada. E aí com 0 colisões deu 3. O 3 já existe. Então eu tenho uma colisão. Eu venho aqui, uma colisão. Agora eu tenho o 5. Então eu posso vir aqui e colocar o 31 aqui. Então, 31. Beleza. Aí agora eu vou inserir o 20, que era o último elemento da nossa contagem.
Então é 20 e eu tenho 0 colisões. Então o 20 me deu, com 0 colisões, me deu a posição 6. A posição 6 já está preenchida, eu tenho uma colisão, ele me deu a posição 2. A posição 2 já está preenchida, eu venho para a segunda colisão. Ele me deu a posição 5. A posição 5 já está preenchida, eu vou para a minha terceira colisão. Ele me deu a posição 1. A posição 1 não está preenchida, eu posso colocar o 20. Tá? O que vai acontecer? Toda vez que eu inserir um elemento, eu vou caminhando nessas várias combinações de colisões até achar. Mas uma parte muito importante é que vai chegar uma hora em que eu não vou ter mais posições para preencher. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é testar se existem posições vazias. Todas as vezes, né, como eu sabia que estava vazio aqui, porque eu estava vendo, então eu sabia, mas no código a gente tem que testar. Então a primeira coisa que você faz é varrer a tabela até achar uma posição vazia. Se existir uma, você pode tentar fazer. Beleza, mas eu vou ficar repetindo isso aqui 1 milhão de vezes? Não, não faz sentido. Porque se eu for repetindo isso aqui 1 milhão de vezes, eu vou chegar a uma condição, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui muito rápido. Só a título de exemplo mesmo. Acho que isso aqui já vai ser suficiente. Seis. Uma, duas, três, quatro. Agora reparem isso daqui. Seria gráfico. Acho que já é suficiente. Reparem que com o aumento do número das colisões, logicamente, os meus resultados sempre vão oscilar com o mesmo perfil, com o mesmo padrão. Ou seja, ele sempre vai bater entre 0 e 6 e ele nunca vai mudar. E, ó, esse comportamento aqui, ele se repete aqui, que vai se repetir mais infinitas vezes que eu colocar aqui. Se eu, por exemplo, fizer 1, 3, 5, 7, colocar só as versões ímpares, né, só os números ímpares. Tá vendo? Ele se repete. Se eu colocar só os pares, 2, 4, 6, ele também vai se repetir. É um padrão, um comportamento que vai se repetir eternamente. Vamos colocar aqui, ó, aleatório. Número aleatório entre 1 e 100. Ele sempre vai acabar batendo, independentemente, dentro dessa faixa, mesmo com números muito loucos aqui, que não fazem sentido, né? Então, como essa função ela é fixa, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, com, né, a contagem aqui, o número de vezes que eu teste, não importa, eu tenho um limite muito próximo aqui, ó, que é o número de elementos da colisão. Ó, se eu retirar esses daqui, eu vou passar para a próxima sequência aqui, que seria esse daqui, ó. Reparem que, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aqui, esse padrão se repete. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e vou ter o sétimo aqui.
sétimo. Conseguem reparar que o padrão se repete? Então, não faz sentido eu ficar repetindo mais do que o número de vezes, né, o número de elementos que eu tenho na minha tabela, né, o número de posições da minha tabela. Então, né, começando aqui do zero, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, eu não preciso mais do que isso. Com isso daqui, eu já começo a repetir o padrão, então até o 6. Beleza? Então, isso aqui eu acho que cumpriu o seu papel. Então, beleza, eu vou repetir então até 7 vezes. Se eu tiver que repetir a oitava vez, eu vou acabar voltando no mesmo ciclo. Se eu voltar no mesmo ciclo, eu vou estar repetindo os mesmos erros. Então, eu tenho um número finito de possibilidades, que é igual a m vezes, né? Que é a quantidade de vezes que eu posso achar. Se eu não achei nenhuma posição, não adianta eu continuar repetindo. Eu posso parar e falar, olha, não consigo adicionar, por excesso de tentativas, não consegui localizar uma posição, não posso adicionar esse elemento. Certo? Então, feito isso, está aqui. Para que eu faça a remoção, então a gente já adicionou, vamos remover uns elementos agora. Para remover, o processo é o mesmo. Eu venho, calculo o hash, calculo a posição que ele deveria estar e vejo se aquele elemento é daquela posição. Por exemplo, se eu for remover o 31, então vou remover o 31 daqui. Então eu vou vir aqui e vou usar a minha calculadorinha aqui para calcular a posição do 31. Então, 0 colisões, a posição do 31 é a posição 3. O 31 está aqui? Não, não está. Vou testar a minha primeira colisão, posição 5. 31 está aqui, eu venho e falo, ok, 31 você não está mais aqui, e acabou. É simplesmente isso. Ah, eu testei 7 vezes e não achei. Se eu não achei, é porque eu também não consegui inserir, então o elemento não está na tabela. É bem simples, bem direto. A procura, mesma coisa. Vou calcular as posições e se o elemento não existir, ele não está lá. Entendeu? Se eu não conseguir achar ele nas posições que eu calculei, ele não está lá. A função se chama duplo hash porque ela tem duas funções de hashing que são somadas, né, e são combinadas para poder fazer uma distribuição maior. A função de duplo hashing ela acaba com o problema do agrupamento primário, né, que é quando você cria um bloco muito pequeno de números, que é o caso do hashing linear, né, do tratamento por endereçamento aberto linear, que ele vai fazendo um depois do outro, depois do outro. O problema é que ele cria um grande bloco em que você tem que caminhar ele toda vez para poder achar a próxima posição de inserção, ou localizar um elemento, ou excluir, enfim. O hashing quadrático, que é quando você usa uma função de segundo grau, ele não tem esse problema, no entanto, ele só faz sentido para tabelas muito grandes, onde você tem posições múltiplas de funções quadráticas, então, e ele não tem o problema do agrupamento primário, mas ele tem o problema do agrupamento secundário, porque uma função quadrática sempre vai bater no mesmo lugar, independente da operação que você faça. Aqui no duplo hashing você pode escolher funções que vão te dar uma possibilidade de dispersão maior. Entendeu? Com relação ao código, então duplo hash está aqui na tabela hash duplo hash, mesma estrutura do outro. Eu pergunto qual que é o m, né? O m aqui eu estou limitando ele entre 1 e 100 para não dar muita dor de cabeça. Eu crio os elementos de duplo hash aqui, né? Basicamente o elemento ele tem, se ele está em uso, se ele não está em uso, isso aqui nem precisa, né? Então posso até tirar aqui, não precisa, eu só preciso da chave do valor. Eu vou deixar aqui só por
via das dúvidas, para não quebrar nada. Então, para adicionar, a primeira coisa que eu faço é olhar se tem lugar. Então, procuro até achar alguma coisa que tenha lugar, né? Tem lugar, é true. Aqui eu posso colocar um break. Se eu achei uma posição, eu não preciso procurar mais. Se não tiver lugar, não existe espaço livre na tabela, eu não preciso fazer mais nada. Falo, não dá para colocar, não tem espaço livre. Caso contrário, eu calculo H1, calculo H2 e para cada nova tentativa eu vou lá e calculo a posição da chave, que é aquela função que a gente viu há pouco. E se ela não estiver em uso, né, se não estiver em uso, eu vou lá e preencho e ocupo o lugar. Caso contrário, eu falo, olha, colidiu, né? Vou tentar de novo. Eu vou para uma nova tentativa, essa posição muda, eu faço novamente o teste, verifico se inseriu ou não. Se eu rodei isso aqui tudo e não achei uma posição, eu falo, olha, não consegui, não foi possível a inserção na tabela por excesso de tentativas. Certo? Para remoção, mesma estrutura, só que eu não preciso testar se existe posição livre, né? Então, é a mesma estrutura. Localizei, eu simplesmente vou lá e falo, olha, não estou mais em uso, elemento removido. Tentei todas as vezes, não foi possível a remoção da tabela por excesso de tentativas. Localizar, mesma coisa. Como localizar em retorno true ou false, se eu localizei ou não, eu faço os cálculos. Se eu achei, retorno true. Se eu não achei, ou chegou no final, ou acabou as tentativas e tudo mais, eu retorno false. Imprimir, eu só estou imprimindo. Então aqui eu vou rodar aqui para a gente poder ver como é que funciona. Vou escolher a opção 3 do duplo hash, 7 posições, igual é o nosso exemplo. Eu vou adicionar o 48, eu vou adicionar o 3, eu vou adicionar o 80, e aqui a gente já vai ver as nossas primeiras colisões. Então, ó, colisão em 3, exatamente igual a gente fez aqui, ó, colisão em 3, jogou para outra posição. Então, se eu imprimir aqui, eu vou ver, ó, 3, 80 e 48, né? No nosso aqui tinha mais coisa aqui no meio do caminho. Então, 3, 80 e 48. Aí eu vou adicionar o 31. Eu vou adicionar o 20. Aqui, ó, elemento adicionado. Ó, teve 3 colisões. Então, teve a colisão no 6, colisão no 3, colisão no 0. E aí, ele adicionou. E aí, agora, a minha tabela está nessa distribuição aqui. Se eu tentar, por exemplo, adicionar o 8, então eu vou adicionar o 8, ele vai entrar ali. Se eu tentar adicionar agora um 16, são 7, então se eu tentar adicionar o 15, numa tabela com um hash único, ele deveria ocupar esse espaço aqui. Aliás, ele iria tentar bater aqui, não achou, se ela tivesse um hash linear, né, ele iria ocupar esse espaço aqui. Só que como ele vai bater aqui, vai tentar achar uma outra posição, ele vai ficar quicando aqui, eu acredito que ele não vai achar essa posição. Vamos ver. Conseguiu achar, hash, né, deu uma colisão aqui. Então vamos ver aqui, ó, o 15 está ali. Então, 7, é isso mesmo. Então, vamos tentar adicionar em qualquer outro valor. Ele vai, ó, não existe espaço livre na tabela. Eu vou remover o 31, por exemplo. 31 está removido. Eu vou tentar adicionar o 21 novamente. O elemento foi adicionado. Beleza. Vou remover o 80. Tá lá. E vou adicionar o 80, sei lá, 90. Ó, várias colisões, o elemento foi adicionado. E assim vai indo. Né? Eu posso mandar procurar, por exemplo, o 3, elemento presente na tabela. Se eu mandar procurar o 17,
ele vai falar que o elemento não foi encontrado e é isso, ele realmente não está aí. Acredito que por hoje é só. Bem, qualquer dúvida vocês me mandem aí.